Ao longo da minha jornada de pesquisa e ensino no mundo da história da arte, eu percebi algo muito importante. Quem começa a se aventurar no universo da arte quer saber sempre mais e mais. E conhecer a história da arte não é algo tão simples quanto parece. Dúvidas surgem no meio do caminho. O que estudar primeiro? Quais as técnicas de produção artística eram utilizadas em cada momento, em cada período? Qual a ordem do aparecimento dos fatos e dos artistas dentro de cada período e movimento da história da arte? Devo ter uma base sólida da arte antiga, da arte moderna, da arte contemporânea para visitar os museus e cidades históricas? Como distinguir os estilos dos artistas e entender a realidade por trás de cada obra? O que os principais teóricos já falaram sobre o assunto? Como ter tudo isso reunido e organizado num só lugar? Quais as relações entre a arte, a música, a literatura e o cinema? Essas são algumas das tantas perguntas que eu recebo. Tudo o que poderia ser uma viagem rápida, prazerosa, realmente efetiva para você descobrir a história da arte, pode se transformar em algo realmente muito complicado e frustrante, caso você não tenha uma orientação adequada. É por isso que eu criei um método. E desde então, milhares de pessoas resolveram dar uma chance para si mesmas e embarcaram nessa jornada pela história da arte. Como eu prometi, deixa eu contar mais sobre o meu método. Você conta com aulas em vídeos explicando a cronologia da história da arte, desde o começo, lá na arte antiga, passando pela arte moderna, até chegar na arte contemporânea, produzida nos nossos dias. E quando eu falo dos nossos dias, é nos dias de hoje mesmo, pois eu mantenho o conteúdo do curso sempre atualizado. Você vai descobrir tudo isso de maneira contextualizada, entendendo os motivos e os segredos que levaram os artistas de cada época a produzirem as suas obras, assim como as técnicas que utilizaram. Tudo isso com um material confiável, coletado em loco nos meus mais de 40 anos de pesquisa e ensino sobre história da arte. Ainda possui um material teórico escrito para você imprimir, revisar e complementar os seus estudos, além de usar como referência na hora de recordar e fixar o conhecimento que você recebeu durante as aulas. Os alunos possuem pleno suporte da nossa equipe técnica e podem contar com eles sempre que precisarem. Além disso, temos uma comunidade exclusiva com alunos, onde notícias, conteúdos extras e dúvidas são compartilhadas, ajudando você a ampliar a sua paixão e conhecimento pela história da arte e transformar a sua vida pessoal e profissional diariamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nos encontraremos do outro lado ou num próximo encontro. Até lá! Eu não conhecia o professor, não tinha conhecimento de vocês, mas quando eu vi o professor falando, eu fiquei assim tão contente com a forma que o senhor se expressou e eu estava compreendendo. Eu falei, poxa, esse aí que vai ser o professor para mim. O material do curso tem muita qualidade, né? E eu gostei da forma que foi organizado em gavetinhas, né? Tem o módulo e aí tem os itens. E por ali eu posso marcar onde eu parei, então eu posso ver o conteúdo completo e depois repetir ele antes de ir para o próximo, se eu achar necessário. Eu estudei Direito, fiz pós-administração, mas eu sempre gostei de arte. E há 5 anos eu estudo pintura, sou artista plástica agora. Aí eu fiz o minicurso e já no meio do minicurso já falei, eu já quero me matricular no curso, porque eu vi, né, a estrutura do curso, ela abrangeria todos os movimentos, a ordem cronológica também faz bastante sentido, e eu também me apaixonei pelo professor, a didática, eu gosto das opiniões do senhor também, não tinha como eu deixar de fazer o curso. Para mim foi um investimento, viu? Essa parte cultural para mim é muito importante, saber que eu posso agora entrar nas exposições, nos museus com mais conhecimento, tendo mais noção, né, do que se passou,
fazer uma contextualização com o tempo presente. No começo eu falei assim, nossa, mas é um hobby, né? Talvez eu vou gastar esse dinheiro e tal, mas não me arrependo nem um pouco, assim. Foi muito válido. Assim, independente da área que você tá, independente se você for fazer como profissão ou não, eu acho muito válido. Um aprendizado muito especial, enriquece muito a vida da gente. Eu sempre tive assim um encanto pela arte. O que me faltava era a cronologia. E agora eu estou muito satisfeita de estar conseguindo ver tudo encadeadinho, tendo lógica, né? É aprofundado o assunto, é aprofundado sobre questões que eu antes não percebia. A minha visita aos museus ficou muito mais rica. Eu estou amando o curso, eu me sinto vendo uma série que eu estou maratonando também. Aliás, eu nem penso mais em quanto eu paguei, eu nem sei mais quanto eu paguei. E quem tem essa necessidade, desse prazer estético, né, deveria fazer um curso de História da Arte. Eu tenho uma necessidade pessoal exatamente de fazer essa costura, que é a costura histórica e a evolução dos movimentos da arte e por que eles acontecem. Eles não acontecem só porque acontecem, ninguém acorda e diz hoje eu vou fazer um outro tipo de arte, né? E esse link que o senhor sempre fez, mostrando o contexto histórico e fazendo paralelo com a arte, eu acho que é fundamental, a gente precisa entender isso, né? O meu objetivo foi assim, mais para descanso mental e para adquirir cultura. O curso me enriqueceu bastante. Eu hoje posso dizer que conheço bem História da Arte por conta do curso. Indico a todos aqueles, desde o mais neófito em arte, que era o meu caso, até aqueles que já têm um pouco de conhecimento. Obrigado, professor. É gratificante, né? Você conhecer, você saber por onde. Isso está me engrandecendo bastante. É uma forma muito didática, é uma forma simples, gostosa. Basicamente, não é uma aula, é uma conversa. A gente aprende demais. Acho que eu não conseguiria em outro lugar ter tanto conhecimento assim de uma forma tão prática. Agradeço muito. Continuo encantada e acho que eu vou ficar encantada para sempre, enquanto eu viver com o curso. Eu nunca tive tanto prazer em fazer um curso como esse. A alegria que é chegar no horário da manhã, ou da tarde, ou da noite, ligar meu notebook e aprender, assim, para mim foi fascinante. Eu sou funcionária pública, recém-aposentada. Eu sou filha de 2 professores. E, assim, eu identifico claramente um professor apaixonado pela sua matéria. Então, eu identifiquei em você muito do que eu vi os meus pais a vida inteira como apaixonados pelas matérias deles. Aquela paixão que você traz para a aula, você se anima na aula. Isso é muito legal de ver. Estou gostando bastante. Tem preenchido de uma forma muito gratificante. Não trabalho na área de artes, eu sou servidora pública, trabalho com auditoria tributária. Eu vi os filmes do Indiana Jones, né? Aqueles filmes cheios de aventura, cheios de história, cheios de arte, né? E isso me remete assim, diretamente às aulas do professor Nat Belloni, que aliás eu acho muito parecido com Indiana Jones, né? Como ele enriquece, como ele nos passa o conhecimento, né? Sobre os períodos e os movimentos artísticos, viu, professor? A gente fez a diferença. E com a experiência dele, com a vivência, né? Porque fez as viagens e traz sempre novidades, porque a cada módulo a gente se encanta mais da forma como o professor transmite. Outro dia eu consegui passar para minha filha, ela está no ensino médio, e ela falou, mãe, estou precisando fazer um trabalho sobre arte gótica. Eu falei, peraí, que isso eu aprendi com o professor. Eu quero tropeçar na arte com o professor Dante Belloni. A minha formação é de engenheiro, então assim, eu fugia da área de humanas. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Quando você pensa em pré-história, você diz assim, é algo muito rudimentar, muito primitivo, tal, e por trás você vê que não é nada disso. Os caras já tinham alguns conceitos, algumas técnicas. Eu gostei da pré-história que você abrangeu as Américas, Império Inca, Império Azteca. A gente não ficou só preso à história da arte europeia. O que eu gosto é assim, tá me dando uma situação no tempo muito bem definida. No último final de semana, por exemplo, foi o MASP, e você acaba indo já com uma outra visão, né? Então, é até engraçado, porque, por exemplo, eu achei um quadro do Picasso no MASP, que é o Atleta, e que o meu avô tinha em casa uma réplica que eu passei anos sem saber que era Picasso, mesmo sendo uma réplica. A gente acaba, de fato, ampliando a visão, assim, o repertório muda completamente. Eu queria dizer que estou a gostar imenso do curso, está excepcionalmente bem organizado. O que me está a satisfazer, sobretudo neste curso, é que me
pareceu regressar aos bancos da escola. É como se tivesse recomeçado as aulas, com o meu caderninho a tomar notas, a procurar imagens, e depois tenho sempre coisas que me interessam, que me entusiasmam. E o professor é excelente na passagem desse testemunho e desse entusiasmo. Estou francamente contente de estar a fazer este curso. Sou professor na FAP, sou também professor de ensino médio. Eu acredito que o conhecimento da história da arte ajuda muito nos momentos em que a gente vai explicar conceitos sobre identidade, sobre cultura. Então, com certeza é algo que eu absorvi e que vou trabalhar nas minhas aulas de antropologia agora de uma forma muito mais aprofundada. A diferença é colossal. A gente achava que sabia alguma coisa, eram informações soltas. A história ela tem um início e ela tem um segmento. E o senhor conseguiu fazer esse link dessas informações, que é basicamente onde tem, como começou, como foi descoberto, como foi o procedimento, o que é feito, o que não é feito. Situar isso no tempo e no espaço, como se diz. Isso, para mim, foi um grande diferencial, porque eu gosto de entender onde aconteceu, como aconteceu, o local que aconteceu. Eu tô fazendo um curso numa academia de Londres de história de arte e eu parei. Depois que eu comecei eu parei. Eu já preenchi uns 4, 5 cadernos porque não me basta ver. Eu preciso anotar tudo que você fala e depois eu saio para jantar com o meu marido, que é americano, e ele fica impressionado porque a gente começa a conversar sobre as coisas, os tópicos que você passou. E ele fica assim, oh, I'm so proud of you. Eu sou médica patologista já há 16 anos, trabalho com imagens no microscópio, então eu sou uma entusiasta da arte, nunca tive a oportunidade de estudar, eu sempre estou encantada com o curso, já modificou totalmente o meu olhar para a arte, e eu estou inclusive sendo multiplicadora com a minha filha, inclusive ela tirou 10 em artes devido às minhas informações. Gosto muito de pintura, faço os meus quadros, pinto umas coisas. O professor realmente tem essa particularidade maravilhosa que é transmitir as imagens, dar-nos a possibilidade de nós entrarmos nesse mundo, porque eu sou assim, gosto de tomar notas das coisas, eu sou daquelas pessoas que vou aprender até morrer. Eu não consigo aprender se eu não aprendo o contexto todo. E a sua aula dá o contexto para poder a gente aprender. Eu lembro de uma aula que você comparava as obras, tipo, a Pietà, acho que de Lubiás e a Pietà do Michelangelo. E, nossa, essa aula me marcou muito, porque eu não sabia, sabe? A arte se repetia, mas diferente. Objetivo, claro, caiu bem para minha forma de aprendizado. E me agrada muito, me traz um contexto que eu não vi quando estudei isso. Eu soube que conhecimento tem 4 fontes, né? A ciência, a filosofia, a arte e a revelação. Então, eu sabia que cedo ou tarde eu teria que, de alguma forma, aprender sobre arte. A arte é muito bonita, né? E o professor explicando dá aquela motivação. Sempre tive o sonho de fazer um curso de História da Arte. Chegou o momento, né?